Fala galera da internet, meu nome é Policarpo Neto e no vídeo de hoje a gente vai resolver mais uma questão de matemática da Universidade Estadual do Ceará, UES, vestibular 2020.1, primeira fase. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. O enunciado da questão de hoje diz que em uma circunferência com centro no ponto M, cuja medida do diâmetro é igual a 20 metros, considere um arco com extremidades P e Q, medindo exatamente 1/4 do comprimento da circunferência. Se X é um ponto do arco tal que o triângulo MXQ é equilátero e Y é um ponto do segmento MP, tal que o triângulo MYX é retângulo em Y. Então, a medida da área do triângulo MYX em metros quadrados é... Gente, essa questão fica mais fácil se você começar a fazer a representação do desenho. Primeiro a gente tem que fazer o desenho da circunferência, que no caso a gente tem uma circunferência com centro no ponto M. Então tá aqui a circunferência com centro no ponto M, cuja medida do diâmetro ela equivale a 20 metros. Se a medida do diâmetro equivale a 20 metros, quer dizer que o seu raio ele vale 10, tá? Porque o raio ele é a metade do diâmetro. Continuando, a questão diz que considere um arco com extremidades P e Q, medindo exatamente 1/4 do comprimento da circunferência. Então, ou seja, isso que eu estou destacando aqui é justamente esse segmento aqui, ó, esse 1/4 da circunferência de P e Q. Agora ele diz que X, que no caso está aqui, ó, X é um ponto do arco tal que MXQ é equilátero. Então, ou seja, esse triângulo aqui que eu estou desenhando, pessoal, ó, ele é equilátero, beleza? Lembrando, o triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados iguais e também tem todos os ângulos iguais, tá? Então, tá aí a representação do desenho. Dando continuidade, eu vou ter que fazer agora o segmento MP. Por quê? Porque ele diz que Y é um ponto do segmento MP. Então tá aqui, ó, desenhei o segmento MP aqui, coloquei bem aqui em cima aqui, ó, o ponto Y, para eu poder dar continuidade da questão. Porque ele diz o seguinte: tal que o triângulo MYX é retângulo em Y. Então, ou seja, pessoal, eu desenhei aí do lado, que está aqui alaranjado, o triângulo MXY, porque no final das contas é esse triângulo que a questão quer. Vamos lembrar uma coisa, o triângulo que está de amarelo, ele é equilátero, ele mede 10, tá? Se ele mede 10, vai ter um dos lados do triângulo amarelo que ficará com a mesma medida do triângulo que está de laranja, ou seja, tem um lado da direita tem um lado do triângulo da direita que vai ser igual ao lado do triângulo da esquerda, tá bom? Você tem que lembrar disso para poder dar continuidade. Eu dei uma destacada no triângulo que eu quero calcular, que no caso é esse triângulo Y, X e M. Só que a gente tem um problema aí, pessoal, a gente só tem uma medida. A gente precisa das outras duas para poder a gente dar continuidade. Então, para isso eu coloquei o triângulo aqui de forma organizada. Você vai ter que lembrar um pouquinho de trigonometria agora para poder continuar essa questão. Do qual você vai ter que calcular os catetos. Para poder calcular o cateto, eu vou utilizar esse ângulo 30 aqui, ó, do qual tem o seno de 30. Você tem que lembrar que o seno de 30 ele equivale a 1/2, tá? E tem que lembrar também que seno de 30 é a relação entre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Dando continuidade, você tem na questão que o seno de 30 ele será A sobre 10, ou seja, eu estou dizendo que é essa medida aqui, ó, que eu estou destacando para você, ó, A sobre 10, do qual eu vou ter agora a relação de 1/2 é igual a A sobre 10. Pessoal, se eu tenho essa relação de 1/2 igual a A sobre 10, basta agora eu fazer uma regra de 3, do qual eu vou ter agora que 2A é igual a 10 vezes 1, 2A é igual a 10, 2 multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então eu tenho que essa medida A, ela vale 5. Beleza, tá faltando agora eu calcular a outra medida para poder dar continuidade,
que no caso eu vou ter que calcular o cosseno de 30. Óbvio, se eu fiz o seno de 30, agora eu tenho que fazer o cosseno de 30. Cosseno de 30, de acordo com a tabela da trigonometria, ela equivale a raiz de 3 sobre 2. Sendo que, teoricamente falando, a gente tem que o cosseno de 30 é cateta adjacente sobre a hipotenusa. Cateta adjacente é justamente essa daqui, ó. Que eu tô dando uma destacada, tá? Então você vai, que eu vou chamar de B. Que na outra eu chamei de A, agora eu vou chamar de B. Então você tem cateta adjacente sobre a hipotenusa, será B sobre 10, do qual você tem a relação que raiz de 3 sobre 2 vai ser igual a B sobre 10. Vai fazer uma regrinha de 3 básica, simples, do qual você tem que 2B é igual a 10 raiz de 3. Esse 2 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, de tal forma que fica B é igual a 10 raiz de 3 sobre 2. 10 dividido por 2, pessoal, dá 5. Tá? Então a gente tem que essa medida ela vale 5 raiz de 3. Agora a gente vai para a última parte da questão, até que enfim, né, galera? Questãozinha um pouquinho trabalhosa. Você tem aí, a última parte da questão é calcular a área desse triângulo. A gente já conseguiu essas duas medidas, 5 raiz de 3 e 5, que foi do cálculo anterior. Essas duas medidas vão te ajudar a resolver a questão, porque você vai fazer a área do triângulo, é base vezes altura, aonde você tem que a base, ela vale 5 raiz de 3, ó, a base é 5 raiz de 3, e a altura, ela vale 5 raiz de 3. Então, você tem 5 raiz de 3 vezes 5, tudo isso dividido sobre 2, do qual você faz 5 vezes 5, que dá 25, 25 divide agora por 2 para poder você encontrar a área que equivale a 12,5 raiz de 3. Portanto, nesta questão, o item correto é o item B de bola. É isso aí, galera. Curte a página, compartilha esse vídeo com os teus colegas e nessa quarentena, fica em casa. Valeu!